Coloquei. Começando a gravar agora. Boa noite, gente. Mais uma vez, a todos e todas. Paz e bem a vocês todos. A gente está aqui na nossa sexta noite da nossa novena de Natal, né? Dessa novena que a Pastoral da Ecologia tem feito, tem partilhado aí 2 noites por semana. Então, é com gratidão que eu acolho todos e todas mais uma vez, para que a nossa noite seja ainda mais bela, mais gostosa, rezando a casa comum, né, rezando o nosso estado, fazendo dessa novena uma partilha sobre os nossos olhares, né, sobre essa água, né, que é fonte de nossa vida. Esse é o eixo da nossa novena de Natal, né, de todas essas noites que estamos nos reunindo juntos e juntas. E para a noite ficar ainda melhor, mais gostosa, mais quente, eu convido o pessoal da Diocese de São Carlos, né, essa gente boa, essa gente bonita, essa gente amorosa, que vai conduzir a nossa sexta noite da novena de Natal, né? Que nós estamos dizendo que Deus visita a nossa casa comum. E nesse sexto dia, Deus visita a nossa casa comum pelo quintal do estado de São Paulo, da Diocese de São Carlos. Então, está Muito com bom. vocês. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas todas vocês aqui conosco. Tá bom? Está com Muito vocês aí, Diocese de São Carlos. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, né, da Pastoral da Ecologia. É com muita alegria e já nesse espírito natalino que nós nos reunimos hoje no sexto dia de nossa novena da Pastoral da Ecologia. E retiro para vocês um trecho de uma poesia que eu publiquei no ano passado, no tempo da pandemia, no livro que chama Concurso de Novos Poetas, né, Antologia Poética de 2020, que diz assim, um pequeno trecho. Quando eu, da janela do seminário, observava o jardim que nós temos e refletia. Queria eu sentar-me naquele banco e de perto escutar o doce canto das canções de outono que a natureza entoa. Ah, que diferente seria estar dentro desta sinfonia e decantar no meio das criaturas ao Criador de todas elas. E é isso que hoje nós nos reunimos também para fazer. Agradecer ao nosso Deus por toda a criação e por ela louvá-lo e glorificá-lo. Nós que também somos partes integrantes desta criação do próprio Senhor. Acredito que a Ellie também vai falar, né, Ellie? Acho que ela não está conseguindo acesso ao microfone. No entanto, hoje nosso tema, como da novena, é a missão libertadora de Moisés. Deus disse a Moisés, eu sou aquele que sou. A reflexão do dia seria água de beber, contrapor a visão da água como dom gratuito e como recurso mercadoria e os pactos sociais de partilha da água, que é um estudo principalmente dos comitês da bacia hidrográfica. Ellen conseguiu? Isso. Bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, a este nosso encontro em preparação à novena de Natal. Deus, para cumprir até o fim seu tenro plano de amor, deu a Moisés a missão de libertar da escravidão o povo escolhido. Por isso é possível também ver em Moisés a figura de Cristo, que de uma vez por todas libertou a humanidade da escravidão do pecado, dando a própria vida como resgate por todos. E Deus nos pede o mesmo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho
do Espírito Santo. Amém. Olhemos ao nosso redor e vejamos quantas pessoas sofrem com tantos tipos de privações. Não podemos ficar de braços cruzados diante dessa realidade. O bispo São Gregório, no século VI, em um de seus sermões, convidava todos a ver nos pobres o próprio Cristo. Ele dizia: o Senhor do universo quer a misericórdia e não o sacrifício. Ofereçamos a misericórdia e a compaixão na pessoa dos pobres, que hoje na terra são humilhados, de modo que, ao deixarmos este mundo, eles nos recebam nas moradas eternas, juntamente com o próprio Cristo, nosso Senhor. Invoquemos juntos a presença e a ação do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis pela luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Esta oração inicial, eu não sei como que nós poderíamos fazer, como poderíamos separar os grupos que poderiam rezar. No entanto, podemos fazer livremente por pontos, né? Tem o ponto 1, ponto 2, né? Fica livremente essas 4 estrofes, aqueles que desejam rezar conosco neste primeiro dia. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo, vós que envolveis com vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios às custas dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto e reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas, no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigada, porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, em nossa luta pela justiça, pelo amor e pela paz. Isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Ellen, acho que você precisa abrir seu microfone. Tem que abrir meu microfone? Então, ele não está puxando o áudio dele. Bom, eu vou transmitir mesmo assim, então. Cuidado com as flores do jardim, com as matas, os rios e
especiais. O cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais. O cuidado com o ser em gestação, com as crianças, um amor especial. O cuidado com doentes e idosos, pelos pobres, opção preferencial. Tudo está identificado, como se fôssemos um. A luta pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde e educação. A luta pra livrar-se do egoísmo e a luta contra toda corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem. Parece o tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além. Tudo está como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. No diálogo, na escola e na família, entre povos, culturas, religiões, os saberes da ciência, da política, da fé, economia, em comunhão. Obrigado pelo eu e pelo tu, pela nossa ecologia integral. O cultivo do amor de São Francisco, feito solidariedade universal. Tudo está como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Agora, nós vamos ouvir a palavra de Deus, né? E o nosso irmão João que vai proclamar. Pessoal, na verdade, eu separei um texto aqui, né? Pulei no Word, na verdade, porque minha Bíblia, a letrinha é muito pequena, eu tenho deficiência visual também, à noite eu tenho uma dificuldade. Então, eu peguei daquele Bíblia online, né? Então, pode ser que a tradução não esteja igual à Bíblia, né? Por exemplo, a minha Bíblia pastoral tem algumas palavras diferentes. E talvez não sei se vai aparecer para vocês.
mas eu vou ler aqui no Word. Ô, João, eu separei. Você quer que eu apresento? Não, pode deixar. Tá. Então, é um texto do Êxodo, né, capítulo 15, 22 a 27, e depois do capítulo 17, de 1 a 7. Né? Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias, caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os pôs à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que põem o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos, aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Então estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo, e vá adiante. Eu estarei à sua espera, no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel. E chamou aquele lugar Massa, e Meriba, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? É palavra do Senhor. Como podemos observar, então, Deus prova o seu poder, garantindo a água no deserto, para não deixar seus seguidores desanimarem, nem perderem a esperança. Para refletir e partilhar, nunca nos esqueçamos que a água é um dom gratuito de Deus, e não uma mera mercadoria, e um direito inalienável, o qual não se pode negar a ninguém, nem dificultar o acesso para atender às necessidades básicas de sobrevivência. Conhecemos algum caso assim? Ou ferramentas técnicas, jurídicas, que garantem o acesso à água? Ellen, seu microfone está fechado. Vocês querem ir conversando, comentando já, ou a gente deixa para depois?
Eu acho que talvez o ideal é comentar, porque senão passa muito texto e a gente acaba esquecendo, né? Aham. Eu gostaria de falar algumas coisas, né? O primeiro eu achei muito interessante, eu não lembrava dessa passagem, de que Moisés promove um tratamento da água, né? Que a água estava, eu não sei se a palavra era amarga, ou seja, ela não estava boa para o consumo, né? E ele joga uma erva, né, umas folhas, uma erva na água, e ela se torna boa para o consumo. Então, é interessante essa relação, né, entre as árvores e as águas, né? A gente tem a água nos envolvendo a todos, né? Porque não é só a água líquida que a gente bebe, que a gente consome, que a gente usa para mil e uma necessidades, né? De sanitárias, de lavagem, de tudo. Mas também nós não respiramos sem água na atmosfera, sem umidade na atmosfera, né? A gente sabe que se a umidade na atmosfera cair para menos que 20%, a gente já começa a ter rachaduras nos lábios, no nariz. Se a umidade na atmosfera chegar a zero, fica quase impossível a respiração, não é? Então, a água nos envolve a todos, né? Então, essa relação entre as árvores e a água é muito importante, porque são as árvores que trazem a água da profundeza do solo, e às vezes na profundeza do solo essa água pode estar salobra, né? Mas na medida que a árvore faz o processo de transpiração e ela joga a água para a atmosfera na forma de vapor de água, essa água está pura novamente, né? E a gente sabe que, principalmente aqui no estado de São Paulo, em várias partes do Brasil, nós respiramos água da Amazônia, né? Através dos rios voadores, né? Tem árvores na Amazônia que uma árvore só, ela joga na atmosfera cerca de 1.000 litros de água, né, na atmosfera. E esses rios, eles batem na Cordilheira dos Andes, né? Esses rios voadores, né? E volta aqui para o centro do Brasil e para o sudeste brasileiro e para o sul também, em parte, né? Então, né, a relação, né, entre a vida e a água, ela nos envolve completamente, né? E é fundamental que a gente tenha garantidos mecanismos que garantam o acesso a todos à água. E isso vem diminuindo com o tempo, né? Eu tenho 66 anos de idade e eu lembro que quando eu era jovem, a gente entrava em qualquer propriedade para acessar a um rio. E a gente achava isso muito natural, porque a gente tinha consciência de que o rio não pertencia ao dono da fazenda, né? Aqui em São Carlos tinha a Cachoeira da Babilônia, que a gente entrava, era dentro de uma fazenda, a Fazenda da Babilônia, e a gente entrava para ir na cachoeira. E, sabe, não tinha quem, o próprio dono da cachoeira não ia nos incomodar lá, né? Hoje, esse acesso à Cachoeira da Babilônia é completamente fechado. E ninguém discute que o acesso deveria ser aberto, porque é um bem público. E continua sendo um bem público. Mas as circunstâncias fizeram que se feche, né? O último marco regulatório
de água e saneamento do governo federal, ele estabelece que, se um município precisar de recursos para manter o seu sistema de saneamento, de abastecimento de água e de tratamento de esgoto, o governo federal só vai fornecer se o município privatizar, ou terceirizar, ou fazer concessão do seu serviço de água. E o mesmo está acontecendo no governo do estado de São Paulo. Né? Recentemente, aqui em São Carlos, eu tive conversando com o diretor-presidente do nosso Serviço Autônomo de Água e Esgoto, e ele falou: Paulo, se nós aderirmos a uma proposta do governo do estado, nós vamos ficar de mão amarrada. E se nós não aderirmos, nós não vamos poder contar com recursos do estado se a gente precisar. Né? Se a gente precisar de recursos do estado e o estado for nos dar, a gente tem que privatizar. E se nós não nos aderirmos, então a gente tem que se virar com a gente mesmo, né? Então, é muito importante que a gente tome a consciência, né? A partir dessa necessidade que a gente tem da água como elemento fundamental à vida, e a gente tem que, como cristãos, procurar garantir vida para todos, não só a nossa, né? Procurar democratizar o uso da água. Né? É isso, gente. Muito agradecido. Desculpe falar demais. Alguém gostaria de comentar alguma coisa mais? Eu gostaria, eu acho que Ellen, né? A Ellen que tá... Pode falar, então, dentro da linha de pensamento que o Paulo colocou, se nós formos olharmos para o texto e o contexto de Moisés, nós vamos ver que o povo caminhava pelo deserto, e a gente tem a ideia de como é o deserto. A escassez de água que tem, né? E o povo de Israel, ele caminhou por 40 anos como perambulantes, eu diria como sem moradas fixas, como se fossem uns nômades, né? E alguns determinados pontos desse trânsito que eles faziam, né, pelo deserto, eles encontraram água, e em outros determinados pontos não encontraram água. E eles murmuravam ao Moisés, que era o líder. Olha que interessante, né? No Egito nós éramos escravos, mas nós tínhamos o mínimo. Nós tínhamos a comida, nós tínhamos água para beber. Agora no deserto, nós caminhamos, muitas vezes não temos comida, não temos água, não temos nada. Estamos à deriva. E essas eram as murmurações que pairavam no coração do povo de Israel ali, naquele momento. Né? E aí, o desafio daquele que tem o papel de liderar, de ponderar, de apacentar, de estar atento às necessidades dos seus liderados, né? E essas necessidades, elas são abrangentes, são sociais, econômicas, de estrutura, de organização, né? E Moisés passou por essa experiência como líder daquele povo, que gritava por suas necessidades no deserto, e uma delas era a água. Outro ponto que eu gostaria de colocar é a relação. Ele tem o gesto de pegar um arbusto, né, um arbusto que toca na água, e aquela água que não estava em condições de consumo humano, ela passa a ter condições de ser consumida. De forma
pedagógica, né? Isso nos leva a perceber e sentirmos que a relação água e a árvore, a relação água e o meio, né, das espécies das árvores, ela tem tudo a ver, né? Há um equilíbrio, porque a árvore tem o papel de fazer com que a água ela seja em abundância, e abundância é de forma potável, né, para ser mais simples, né, na colocação, e hoje nós vemos, né, se nós formos ver, a, a ambição humana, ela é de uma tal forma que estamos acabando com as matas, estamos desmatando de forma assim, bruscamente, violentamente, e nós estamos passando por escassez de águas em muitas situações, em muitas localidades, né? Então, esse texto leva-nos a despertar a nossa consciência de muitas formas, de muitas maneiras, de vários pontos, mas principalmente em relação da importância da preservação das matas, da vegetação, né? Que não só contribui para a respiração, mas principalmente para que a água nós tenhamos em abundância. É essa a minha colocação. Podemos prosseguir, então? Palavra da Igreja. Uma maior escassez de água provocará o aumento do custo dos alimentos e de vários produtos que dependem do seu uso. Alguns estudos assinalaram o risco de sofrer uma aguda escassez de água dentro de poucas décadas, se não forem tomadas medidas urgentes. Os impactos ambientais poderiam afetar milhares de pessoas, sendo previsível que o controle da água por grandes empresas mundiais se transforme numa das principais fontes de conflito deste século. A perspectiva de falta de água nos leva a situações de desespero, onde recorrer à violência passa a ser uma opção na luta pela sobrevivência. Como garantir que se resolvam os conflitos sobre a água de forma pacífica? Como os comitês de bacia hidrográfica ajudam a alcançar esse objetivo? Neia? Palavra da Igreja. A água é um direito humano essencial, fundamental e universal, condição para o exercício dos outros direitos humanos. Encíclica Laudato Si 30. Um bem ao qual todos os seres humanos, sem exceção, têm direito de aceder de modo adequado, para poder levar uma vida digna. Portanto, este mundo tem uma grave dívida social para com os pobres que não têm acesso à água potável, porque isto é negar-lhes o direito à vida, radicado na sua dignidade inalienável. Mensagem do Papa Francisco, assinada pelo cardeal Pietro Parolin, por ocasião do Dia Mundial da Água 2021. Legal. Rezando com a palavra de Deus. João, você vai ler? Salmo 94, né? 95, de 1 a 10. Vinde, manifestemos nossa alegria ao Senhor. Aclamemos o rochedo de nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com louvores e cantemos-lhes
alegres cânticos. Porque o Senhor é um Deus imenso, um rei que ultrapassa todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e os cumes das montanhas lhe pertencem. Nele é o mar, ele o criou, assim como a terra, firme, obra de suas mãos. Vinde, inclinemo-nos em adoração, de joelhos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, nós somos o povo de que ele é o pastor, as ovelhas que as suas mãos conduzem. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Já chegando ao final, nós elevamos os nossos pedidos a Deus em forma de preces, de modo espontâneo, e a cada intenção nós recitamos: abençoai, Senhor, o vosso povo, juntos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, para que a nossa vida seja uma verdadeira e sincera adesão ao projeto do Salvador. Nós vos pedimos. abençoai, Senhor, o vosso povo. Isso, aqueles que quiserem também, fiquem à vontade para continuarem as preces. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é preciso que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele acreditar tenha vida eterna. Dai-nos, Senhor, a graça de participar da vida eterna, nós vos pedimos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a própria vida como resgate por muitos, para que nunca nos esqueçamos da opção preferencial pelos pobres, nós vos pedimos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. E neste momento, nós poderíamos também fazer as intenções espontâneas que estão no nosso coração, principalmente para a nossa pastoral da ecologia e para esta novena de Natal, no qual nós sabemos que o fruto deve ser o próprio Cristo, que deve nascer em nosso coração. Então, podemos fazer de modo espontâneo. Neste momento, um breve instante. Para que a vontade de cuidar da criação desperte em todo o povo de Deus. Por isso rezemos. Abençoai, o vosso povo. Para que tenhamos força para lutar pelo direito à água, o direito de todos, especialmente dos mais pobres, né, dos marginalizados, das pessoas que são a opção preferencial de Deus e que muitas vezes são esquecidos por nós. Então, que nós tenhamos força para lutar por essas pessoas, para que elas tenham direito ao acesso à água. Rezemos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Que cesse todo desmatamento na Amazônia, todo o garimpo ilegal na Amazônia e também todo o tipo de degradação no Pantanal, que já perdeu cerca de 70% da sua área. Que isso tudo possa ser revertido
e o Pantanal volte a ser um pleno Pantanal e a Amazônia continue provendo vida para todo o planeta Terra, que na realidade ela ajuda, né, na sustentabilidade climática de todo o planeta Terra. Rezemos. Abençoe, Senhor, Pai, Senhor, o o vosso vosso povo. para que nossos governantes, nossos líderes, se sensibilizem com essa questão, com a proteção ambiental, com a vida, com os valores que nos sustentam. Por isso, rezemos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. E antes da meditação da Laudato Si, prossigamos as nossas preces e pedidos com a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja Feita feita a a vossa vossa vontade, vontade, assim na assim terra como cada dia nos dai, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meditemos o parágrafo 30 da Laudato Si. Enquanto a qualidade da água disponível piora constantemente em alguns lugares, cresce a tendência para se privatizar esse recurso escasso, tornando-se uma mercadoria sujeita às leis do mercado. Na realidade, o acesso à água potável e segura é um direito humano essencial, fundamental e universal, porque determina a sobrevivência das pessoas e, portanto, é condição para o exercício dos outros direitos humanos. Este mundo tem uma grave dívida social para com os pobres que não têm acesso à água potável, porque isto é negar-lhe o direito à vida radicado na sua dignidade e inalienável. Esta dívida é parcialmente saldada com maiores contribuições econômicas para prover de água limpa e saneamento às populações mais pobres. Entretanto, nota-se um desperdício de água não só nos países desenvolvidos, mas também naqueles em vias de desenvolvimento que possuem grandes reservas. Isto mostra que o problema da água é, em parte, uma questão educativa e cultural, porque não há consciência da gravidade desses comportamentos com contextos de grande desigualdade. Nós temos alguns minutos ainda, né? Acho que ficou determinado 1 hora só, não é isso? Uhum. Então, Bem, eu gostaria de comentar rapidamente, não sei se a maioria de nós tem conhecimento, mas a água, ela é uma dádiva divina, né, e uma dádiva do universo para o planeta Terra. Né? Segundo a ciência, a Terra ela foi, em um momento, uma bola de fogo, né? E uma bola de fogo não tem água, né? Então, a água que nós temos no planeta, ela veio do universo através, principalmente, de cometas, que se chocaram com o planeta, e o cometa normalmente tem uma parte gelada, né? Então, eu digo isso para mostrar, assim, né, que o grande mistério que é a vida, né? E quão intrincado, né, todo o processo vital da criação divina, né?
e que ainda a gente compreende muita coisa, mas esse muito que a gente compreende é muito pouco, né? Bom, era isso que eu queria dividir com vocês, né? Esse mistério que é, né? E que é um dom que nós temos que prover a todos o direito, né? De viver. É isso, muito agradecido por essa compartilhar a distância, né? Essa noite com vocês, muito agradecido. Podemos então dar prosseguimento com a nossa oração final. A Igreja invoca a ação do Espírito sobre a água, para que aqueles que nela recebem o batismo sejam sepultados com Cristo na morte e com ele ressuscitem para a vida imortal. Em sua audiência geral, em 2 de maio de 2018, detendo-se sobre o batismo, o Papa Francisco disse que a água é uma matriz de vida e bem-estar. Sua falta, porém, causa a extinção de toda a fecundidade, como acontece no deserto. A água, porém, também pode ser causa de morte, quando submerge em suas ondas ou em grande quantidade atinge todas as coisas. Finalmente, a água tem a capacidade de lavar, limpar e purificar. A água do dilúvio, lembrou o Papa, marcou o fim do pecado e o início de uma nova vida. Através da água do Mar Vermelho, os filhos de Abraão foram libertados da escravidão do Egito. Em relação a Jesus, recordamos seu batismo no Jordão, o sangue e a água derramados do seu lado e o mandato aos discípulos de batizar todos os povos em nome da Trindade. Fortalecidos por esta memória, pede-se a Deus que infunda na água da fonte a graça de Cristo que morreu e ressuscitou. E assim, esta água é transformada em água que traz dentro de si o poder do Espírito Santo. Podemos rezar juntos. Senhor, nosso Nosso Deus Deus e Pai, a ao vós que nós manifestamos a nossa fiel filial gratidão. gratidão. Queremos Queremos ser colaboradores vossos na transformação do mundo. Abençoai nossa família e fortalecei o segmento do vosso Jesus Cristo, que conosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos e pela intercessão de São Francisco de Assis, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O canto final é bonitinho, né? Acho que cada um poderia cantar um trechinho para nós, né? Para encerrarmos esse momento de confraternização, neste momento de oração. Né? Aqueles, lógico, que souberem a letra, que souberem a melodia, né? Para que assim nós podemos isso, nos harmonizar. Quem começa? Os bons de canto. Eu te peço desta água que é água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor e acredito nesta fonte de onde vens. Sem este Deus estás em Deus, também és Deus. E Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado teu. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vens. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta
desta fonte de onde vem. Eu te peço desta água que tu tens, que água viva, meu Senhor. Tenho sede, eu tenho fome de amor, e acredito nesta fonte de onde vem. Deus, Deus estás em Deus também és Deus, e Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado teu. As mãos. Essa vida És vida nova, e todo dia vai me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vens. Eu quero água desta fonte de onde vens. Eu quero água desta fonte de onde vens. Muito bom. Gratidão, gente. Gratidão a vocês da Diocese de São Carlos, que nos presenteia com essa noite, com essa sexta noite da nossa novena, encerrando, dizendo que a água é viva, é vida nova, e queremos beber desta fonte de onde ela vem, né? Que possamos, de fato, beber desta fonte de água viva, desta fonte de água nova, desta fonte de água que nos renova, né, a todo tempo. Então, assim, gratidão, né, a minha palavra de ordem é gratidão sempre a todos vocês, a gratidão especial hoje a vocês da Diocese de São Carlos, ao Lucas, a Ellen, ao João, ao Alessandro, ao Paulo, que brilhantou nossa noite, né, que deu a nossa sexta noite da novena. Então, a vocês, em nome da nossa coordenação, em nome de toda a pastoral da ecologia do nosso estado, nosso muito obrigado, muitas gratidões a vocês, né, que trouxeram para nós. E aí eu convido agora também todos e todas a abrir a câmera, quem está com ela fechada, o André fazer aquela nossa foto oficial da sexta noite também. E aí o André vai dar o 1, 2, 3 e vai fazer. Isso. Todo Até mundo a fala. palavra já faz o sorriso. Ecologia. 1, 2, 3. Ecologia. Aê. Muito obrigada a todos. Essa novena está sendo uma bênção. Parabéns. Muito obrigada, muito aprendizado. Eu estou assim feliz que estou conhecendo vocês, estou nesse grupo e eu acho que é uma bênção de Deus, assim, é uma esperança. Muito obrigada a todos e obrigado pela paciência. Desculpa os nossos erros técnicos aqui. Não tô nunca. Quando for presencial, acredito que será melhor. Vai dar para a gente separar os coros, vai dar para a gente cantar. Mas obrigado, a Diocese de São Carlos fica muito feliz, né, de ver esses roxinhos, principalmente que estão empenhados pela natureza, pela vida humana. Isso é muito bonito, né? Que Deus retribua cada vez mais e nos enriqueça cada vez mais e nos incentive cada vez mais nesses trabalhos. Um grande abraço. Bem.